E aí, mano? Cara, eu tenho esse bostinho aqui do Abraham e eu acho que ele fez o curso lá daquele elegante, né? Pra ele crescer o canal. E daí ele fez o curso dele também de como criar um canal. Puta que pariu, cara. Meu Deus. Você já tem o do elegante, pra que tu vai fazer outro, porra? Mas tá, tem alguns vídeos aqui dele que são legais, né? Mas. Ah, cara, aí esse jumento, imbecil, burro, idiota, ele postou isso daqui, ó. Deus existe, né? E ele vai tentar provar que Deus existe. Ou pelo menos, sei lá, fortalecer a hipótese, foda-se. Mas ele é muito burro, cara. Ele é imbecil. Tem quase 1 milhão de visualizações. Quem concorda com ele é estúpido também. Puta que pariu. Quem foi convencido pelos argumentos dele é idiota, cara. É um jumento humano. Eu falei, cara, Deus falou comigo no meio da igreja, né? Ele falou, eu caí. Sempre, eu nunca acreditei nas pessoas que ficam caídas na igreja e eu caí. Jesus Christ, can you come down to me today? Prove yourself. Where are you? Jesus! De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim, pode virar porque ele tá aí. You yourself must experience the resurrected Christ. Tá bom, vamos experimentar aqui então. Vamos, cadê Deus? Aparece Deus aí, cadê você? Cadê? Deus? Oi? Vamos ver, se você existe, aparece aí. Não, sinal. Eu esperava que acontecesse alguma coisa, cara. Isso é mais interessante. Did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. Ah. Meu Deus. Caramba. Não é possível. Caraca, essa é a prova de que Deus existe, cara. Existem, digamos o que, 8 bilhões de pessoas no mundo. Existe um relato de um cara aí que parece que caiu, sei lá, 8 raios na cabeça dele. Coincidências acontecem, né? Quanto mais pessoas existem, maior e mais absurdas são o número, né? Mais coincidências acontecem e mais absurdas elas são, né? Quanto mais gente tem. É a lógica, é óbvio isso. Caramba. Nossa, eu vou pegar aqui um vídeo do, sei lá, do deus da monstro do espaguete voador. Um comediante fez um vídeo do monstro do espaguete, fazendo uma piada sobre o monstro do espaguete voador e aí ele infartou. Nossa, essa é a prova de que o monstro do espaguete voador existe? Ou a prova de que o Kira existe, cara? Escreveu o nome no Death Note dele. Por favor, né, cara? Deus. Qual é sua relação com essa palavra? Para alguns é a fonte de um propósito existencial, para outros um mistério insondável. Independente de crenças ou dúvidas, todos nós, em algum momento, olhando para o céu estrelado, já nos questionamos. Existe algo além do que meus olhos podem ver? Alguns concluem que existe, mas não é Deus. sim, mas outros... Ah, então se Deus não existe, quem criou o universo? Mas aí a pergunta, se eu soubesse essa pergunta, eu não estava aqui falando com vocês. A gente não sabe. Agora, não é porque a gente não sabe que significa que então é Deus. Até outro dia, por que chovia? Ninguém sabia. Então era Deus. Deus é uma ótima resposta para perguntas. O Deus é um porquê sim da sua mãe. Por que eu tenho que ir agora para a escola? Porque sim. Alguns argumentam que se Deus... Caramba. Pior que é, né? Deus das lacunas. A gente não sabe explicar isso. Ah, então é Deus. Ah, não, agora a gente sabe explicar. Ah, então essa outra coisa aqui que a gente não sabe explicar que é Deus. é onipotente, onisciente e benevolente, por que então existe o mal no mundo? Se ele é capaz de impedir o mal e deseja fazê-lo... Porque, aí que tá, ele não é do bem. Deus existe e ele é do mal. Na verdade foi um demônio que venceu a guerra, né? Lúcifer. E daí ele tá governando nos céus. Ah, já pensou nessa teoria? Por que o mal persiste? Eu olhei assim pra imagem de Deus e falei assim, pô, você não existe, mano. Deus não existe. É mentira esse negócio de Deus. Eu sou um besta de, acreditar que Deus existe. Mas eu falei isso chorando e falei muito alto pra todo mundo ouvir que tava na igreja. Como você deixa um moleque desse que não viveu nada da vida morrer, um moleque de coração puro, e tem um monte de vagabundos da vida que tá aqui sim, tá ligado? Há
milhares de anos, filósofos e pensadores têm usado alegorias para comunicar ideias complexas. Proposta pelo renomado cientista Carl Sagan, a alegoria do dragão na garagem ressalta a importância do ceticismo e do pensamento crítico na avaliação de afirmações que não possuem evidências empíricas. Eu decidi transportar... Verdade, são tudo metáforas na Bíblia. Quando eles falam aqueles absurdos lá, não, é que você tem que interpretar direito, né? Não tem que ler literalmente. Entendeu? Ah, isso tem uma contradição aqui. Não é bem assim. Deus está além da nossa compreensão, cara. A essência da alegoria para um tempo místico. Um tempo em que areias ao vento carregam segredos do passado. Na antiga Jerusalém, sob o calor do deserto, histórias circulavam como vento. Em uma praça de mercado, do lado de fora de uma taberna, um jovem chamado Elizar proclama em voz alta: "Há um dragão em minha taberna." As pessoas deixam de lado tudo o que estavam fazendo. Alguns olham com desdém, outros com curiosidade. As crianças se aproximam, ansiosas para ver a criatura. Elizar, percebendo a multidão crescente, abre as portas de madeira da taberna. Mesmo sem acreditar, todos olham atentos. Mas, é claro, não havia dragão algum. "Ah, eu esqueci de dizer. Ele é invisível." Um ancião sugere jogar sal no chão para ver as pegadas do dragão. "Isso não vai funcionar porque ele pode flutuar." Responde o jovem. O ancião retruca, sugerindo jogar vinho no dragão para que seja revelado seu formato. "Boa ideia. Quer dizer, seria uma ótima ideia se ele não fosse incorpóreo." A multidão murmura, dividida entre o ceticismo e a curiosidade. Mas um pensador local se aproxima e proclama: "Se um dragão é invisível, não pode ser provado. Qual é a diferença entre ele existir ou não existir?" A diferença entre ele existir ou não existir? Cara, sei lá, eu acho que pode ter coisas assim, né, que de fato existem, mas a gente não... elas não são acessíveis pra gente. Sei lá, em outro plano material, ou sei lá, outra dimensão, alguma coisa assim, cara. E daí a gente não consegue interagir com elas de nenhuma forma. Mas, porra, se elas estão em algum lugar de alguma forma, existem, né? Porra, meio estúpido isso, né? Pelo amor de Deus, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência? Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por mais que o questionamento do sábio seja razoável, por que então, em toda a história do mundo, em todas as culturas, todos os credos e etnias, os seres humanos acreditaram em uma entidade superior? De onde vem essa crença universal? Essa inclinação para acreditar no intangível, no invisível, não pode ser mera coincidência. Nossa, meu Deus, caramba. Essa é a prova de que Deus existe, hein, cara? Não são só pessoas desesperadas tentando fugir do sofrimento e tentando se sentir protegidas e escapar da morte. Claramente a gente não consegue enxergar nenhuma vantagem evolutiva, né? Das pessoas simplesmente acreditarem nisso em vez de não acreditarem em nada. Isso não dá uma força pra elas continuarem e procriarem e... fazer o que, né, cara? É uma crença bonita, né? Salvação, propósito. Vi buscar a resposta. Afinal, existem formas lógicas de provar a existência de Deus? Essa é uma célula de defesa perseguindo uma bactéria dentro de um vaso sanguíneo. Da mesma forma que é difícil acreditar na visão simplista de um homem barbudo e invisível controlando nossa existência, também é difícil afirmar que tamanha complexidade, inteligência e sinergia entre os componentes que possibilitam a vida surgiram pelo mero acaso durante... Meu Deus. Caraca, ele me convenceu agora. Deus existe, cara. Afinal, olha só. O coração é complexo pra caralho, né? O motor de um carro também é complexo pra caralho. E é óbvio, tu olha pra um motor e tu pensa, não, foi feito por um homem, né? Teve um criador. Mas o coração não. O coração foi feito por acaso? Não faz sentido. Realmente, tem que ter um criador. E daí o que eles propõem? Caraca, o criador... Quem que é mais complexo? O criador ou o motor? Responde isso. Responda isto. Ei, seu idiota do caralho.
Tu não tá resolvendo o problema assim, cara. Tu só tá aumentando o problema. O criador é mais complexo do que o coração. E se complexidade precisa de um criador, então Deus tem um criador, cara. E o criador de Deus tem um criador também, em um loop infinito. Que porra é essa, cara? É muita vontade de acreditar. É o Papai Noel de gente grande que ninguém quer largar. Durante minha busca por respostas, me deparei com um vídeo do canal Coruja do Carvalho, onde ele filosofava sobre o tema. Intrigado, decidi entrar em contato para que ele me enviasse materiais que pudessem jogar luz nessa questão. Quando comecei a estudar, me vi diante de um princípio revelado pela filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. O que está acima é como o que está abaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Esse é o princípio hermético da correspondência. Essa simples frase carrega uma profundidade capaz de responder grandes mistérios da vida. Não entendeu nada? Talvez isso aqui ajude. Essa é uma célula cerebral vista através de tecnologia microscópica. Caramba, e agora ele vai mostrar a foto de uma galáxia, né? Meu Deus, são parecidos. Caraca, coincidência? Acho que não. E essa? Bom, essa é uma teia cósmica de galáxias, fotografada... Cara, eu vou falar, tá? Eu assisti uma partezinha desse vídeo, tipo, sei lá, até uns 10, 12 minutos, mas isso foi anos atrás, tá? E eu não me lembrava disso, então eu só fui chutar um clichê. Acabei acertando. Legal, né? Deus existe. Por um telescópio. Esse é o nascimento de uma célula no momento da multiplicação celular. E essa é a morte de uma estrela. Meu Deus. E agora ele vai mostrar o que? A flor da vida? Sabe aquele símbolo da flor da vida que aparece nessas conspiração maluca, que é simplesmente um símbolo simples que... Tipo, meu Deus, aparece quadrado aqui no Brasil, aparece quadrado na China, aparece quadrado na Índia, em diferentes contextos, em diferentes épocas, mesmo sem as pessoas se comunicarem e sem saberem o que é um quadrado, mesmo assim todo mundo fica desenhando um quadrado. Meu Deus, caraca, o que os quadrados significam, cara? Meu Deus, o que significa esse símbolo da flor da vida? Ai meu Deus, não é só um símbolo simples, comum que... Uau, é os Illuminatis. É Deus, Deus existe, caraca. Isso, obviamente, é um olho. E isso é uma nebulosa. Mais conhecida como poeira cósmica. Mesmo padrão, mesmo formato, diferentes escalas de grandeza. Ok, talvez você pense que isso é mera coincidência, mas... ainda assim, podemos encontrar inúmeros exemplos de coincidências como essa na natureza. Não são muitas coincidências para serem chamadas de coincidência? Quer dizer, para pensar na imensidão do universo, com trilhões de galáxias, estrelas e planetas. Agora, pense em células do corpo humano. Ambos, apesar de diferentes em escala, são sistemas complexos, ordenados e interconectados. O princípio da correspondência sugere que o que é verdade para o macrocosmo também se aplica ao microcosmo. Se essa correspondência existe na realidade física, poderia ela também existir em um plano imaterial? Se o que está acima é como o que está abaixo, então não existem duas coisas separadas. A única diferença que separa as duas coisas são graus de grandeza ou de evolução. Por exemplo, o frio e o calor não são duas coisas separadas. São extremos de um todo chamado temperatura. A única coisa que diferencia... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então ele vai falar que o mal não existe, o mal é a ausência de bem? Eu nunca ouvi isso antes, cara. Caraca, nossa, realmente. Realmente, isso daí mostra que, de fato, Deus é um cara bonzinho, né, se ele existir. E que todo o mal no mundo ele é justificado por causa do livre-arbítrio, né? Ele não poderia ter feito um universo sem livre-arbítrio porque... quer dizer, com livre-arbítrio e ausente de mal, porque isso não faria sentido, seria uma contradição, né? E a onipotência de Deus não cai na contradição. Viu? Eu sei os argumentos que vocês usam, cara. Só que não fazem sentido. Deus não fez as regras da realidade. Ele poderia fazer um universo em que não há o mal e não há contradição, mesmo tendo livre-arbítrio também. Frio e calor são os graus. Isso significa que é possível transitar entre frio e calor com um mero declínio ou elevação da temperatura. E se isso é uma verdade universal, significa que nosso grau de evolução é o que determina o grau de densidade de nossa forma material. Nesse caso, seria possível concluir que todos os seres aspiram à transmutação no intuito de fazer parte de algo maior e mais evoluído que nós. Espera, tá confuso. Vamos começar pelo início.
Os minerais, elementos fundamentais da Terra. Essas são provavelmente as substâncias mais básicas presentes na cadeia alimentar. Seu propósito maior é um só: serem absorvidos pelas plantas. As plantas, por sua vez, transformam esses minerais em energia através da fotossíntese. Continua comigo. Elas não têm mobilidade ou capacidade de raciocínio como os animais, mas aqui se manifesta o primeiro lapso do que poderia ser chamado de consciência. Seu propósito mais elevado talvez seja servir de alimento para os animais herbívoros, se tornando assim parte de algo maior. Os mesmos animais que posteriormente serão consumidos pelos carnívoros. Predadores como o leão, lobo ou falcão são mais inteligentes, têm habilidades avançadas de caça, estratégia e sobrevivência, ou seja, são mais evoluídos, representam um nível mais alto na cadeia evolutiva. Agora, considere o ser humano, aquele que está no topo da cadeia alimentar. Eu não sei se isso daí é muito real não, né, na biologia, isso de mais evoluído, menos evoluído. Dá pra dizer que parece, mas não é bem assim, né, cara? Quem que domina o mundo? Somos nós ou são as formigas? Ou são os tardígrados, que estão vivos há muito mais tempo do que a gente e são extremamente mais resistentes e versáteis? Tá, mas você pode dizer, não, complexidade, tá bom, tanto faz. Vamos prosseguir. Tem alta capacidade de raciocínio, emoções complexas e autoconsciência. Se o destino final de cada forma de vida é se tornar parte de algo maior, então qual é o próximo nível? Veja bem, não há nada que deixe de existir no universo. O próximo nível é destruição nuclear. A gente não passou do grande filtro do paradoxo de Fermi. Tudo se transforma, tudo se transmuta em outra coisa. O corpo humano será transmutado em matéria orgânica. Mas então, o que acontece com a consciência humana após a morte? Se nada desaparece, então a consciência humana também precisa se transformar. Precisa aspirar a ser consumida por algo mais evoluído para que assim cumpra seu destino e se torne parte de algo maior. Mas é claro, mesmo... O cara fazendo esse roteiro, depois de ter fumado o maior beck construído pela humanidade. Mesmo que isso seja uma ótima pista, eu ainda não estava satisfeito. E quem vai consumir Deus? Meu Deus, quem vai consumir ele? O conceito ainda estava muito subjetivo. Eu precisava de respostas mais tangíveis. Algo que me levasse a conectar essa descoberta com provas concretas da existência de Deus. Foi então que encontrei a obra de um grande homem, Tomás de Aquino. Caraca, Tomás de Aquino. No coração da Idade Média, no auge da turbulência religiosa e fervor intelectual, surgia um pensador prestes a desafiar as convicções de seu tempo. Nascido em família nobre, Tomás de Aquino foi inicialmente destinado a uma vida simples e religiosa, mas a paixão pelo conhecimento falou mais alto. Tomás frequentou as universidades mais renomadas da Europa, onde iria encontrar os textos de filósofos gregos. Um deles em especial estava prestes a mudar o rumo do pensamento e da vida de Tomás de Aquino, Aristóteles. Na época, Tomás enfrentava um dilema: a paixão pela razão contra os dogmas da fé cristã. Essa tensão foi o que o impulsionou a buscar a prova da existência de Deus, e Aristóteles tinha a primeira peça do quebra-cabeças. Em Metafísica, livro 12, Aristóteles descreve o motor imóvel que, em resumo, é a observação da perfeição da natureza e a percepção lógica de que tal perfeição não poderia ter sido originada pela pura aleatoriedade. O que é perfeição, cara? O que é perfeição? Perfeito para quê? Se a gente fosse perfeito... Não tô dizendo que ele tá afirmando, né, que a gente é perfeito, mas tipo, se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria se alimentar, né? O nosso consumo de energia ele seria perfeito, mas digamos, não. O sistema... a cadeia alimentar é perfeita. Perfeito pra quê? O universo é perfeito? Perfeito pra quê? Não existe perfeição por si só, a perfeição tem que ser pra alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer, se essa tesoura aqui, tipo, se ela fosse muito afiada, coisa que ela não é, ela já tá meio velha, ela seria perfeita pra cortar papel, por exemplo, né? Dá pra dizer? Ou não exatamente, né? Dá pra conseguir algo até melhor do que isso, né? Pra cortar papel, mas em grande escala, automaticamente, mas... Tu entendeu, né? Perfeição precisa de um objetivo. Se não tem objetivo, o conceito de perfeição não faz sentido. Então, isso daqui é nonsense. É necessário, portanto, que haja um princípio, e que este seja imóvel e destituído de magnitude. E tal como existe o movimento constante e simples na região celeste,
existe, assim deve existir também algo que mova de maneira simples e constante. Essas foram provavelmente... Tá, a gente já macetou por princípio isso daí, né? Que a premissa base, né, foi a da perfeição e daí ele falou as outras baboseiras dele lá que também deve ser nonsense, cara. Non sequitur. Quando a conclusão não deriva das premissas. Eu nem eu olhei bem por cima, na real, cara, não pensei muito, mas francamente tem um cheiro forte de non sequitur essa porra aí. Não vão me dar o trabalho. As palavras que levaram Tomás de Aquino a refletir sobre 5 vias lógicas para afirmar que Deus existe. A forma como o universo funciona não poderia ser mero acaso. Havia uma ordem, um padrão, portanto, por trás dele, uma força motriz. Essa realização fez com que ele começasse uma jornada intelectual em busca da verdade. A primeira via usada por Tomás para provar a existência de Deus é um movimento. Caramba, tem tanta ordem nesse universo aqui, cara. Olha que complexo que a gente é. Meu Deus do céu, isso prova que Deus existe. Nossa, olha toda a complexidade na natureza, tanta coisa bonita e etc. Deixa eu ver. Coincidências acontecem. Nossa, mas é uma coincidência muito grande ter seres tão inteligentes. Que não é o caso do cara que tá fazendo esse vídeo, né? Porque ele é burro, é um idiota. Mas é óbvio que é uma coincidência gigantesca, absurda, enorme. Só que você tem que lembrar da escala. Se existe só uma pessoa no mundo, ela não vai, muito provavelmente, criar consequências gigantescas, tá ligado? Mas pensa só em um universo. Você sabe qual que é o tamanho do universo, né? Uma escala estupidamente, absurdamente, colossalmente gigantesca. E 99,9% do universo deve ser só mato, sabe? Só um planeta, estrela, só. Acabou, tá ligado? Buraco negro, às vezes. E daí acontece uma quantidade absurda de coincidências e a vida começa a surgir. E com a vida começando a surgir, aí tem muito menos... Eu acho que a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis é a vida conseguir surgir, cara, né? Daí depois que ela surge, beleza, a seleção natural vai agindo e é questão de tempo até ter seres bem complexos, né? Acho que até a inteligência, né, surgir, tipo, se o ambiente se manter seguro pra vida. Então 99,99% do universo mato. Pra quê? Eu acho que eu vi um ateu falando, tipo... nossa, se eu tivesse que perguntar uma coisa pra Deus, seria... Por que tanto espaço vazio, cara? Por que tanto mato? Você não podia ter feito só, sei lá, o planeta Terra? Ou... Pra que tanto espaço inútil? Isso parece perfeito pra você? You can actually add multiple beads. As long as the beads don't... Não, mas daí eles falam, não dá pra explicar Deus, não dá pra compreender Deus. Nós somos como uma formiguinha tentando... tá bom, então se você vai usar essa cartada, o que eu posso dizer, né, cara? Beleza, tipo, não, você é cristão? Mas você disse, nossa, não tem como compreender essa porra aqui, cara, a gente é uma formiguinha. Tá. Fizeram um livro inteiro com esse monte de maluquice. E ok, Deus é uma coisa, eu também não acredito em Deus, né? Tipo, um criador dessa porra toda, mas... você se declarar cristão e ter essa quantidade absurda de crenças sobre Deus, não é meio que uma autocrítica você dizer que a gente é uma formiguinha, né? Não dá pra entender, compreender Deus? Ao menos vire deísta, né? Não cristão. All at the same time. But how bizarre is that to look at? It definitely feels unnatural. Desde o início dos tempos, o universo tem sido uma dança. Cada estrela, cada planeta, cada átomo está em constante movimento. Isso acontece não só no macrocosmo, como também no nível mais fundamental, como o de átomos e moléculas. Lembra? O que está em cima é como o que está embaixo. Agora as peças começam a se conectar. Imagine o universo como um dominó em fileira infinita. Cada peça que cai move a outra em uma sequência interminável. Mas quem derrubou o primeiro dominó? Quem deu o impulso inicial? Deve haver um primeiro motor, algo ou alguém que iniciou tudo, mas que nunca foi movido. Para Tomás... Não sei, eu não sei. Como que você sabe que não é um negócio interminável, uma sequência interminável de dominós? Ou um loop? Né? O universo pode ser um loop, cara. Tipo, acaba esse daqui, daí surge outro. Daí acaba esse daqui, daí surge outro, e daí nunca teve um começo. Sei lá. Mas também, tá, beleza, vamos assumir que não, precisa de um empurrão inicial.
Não, mas esse empurrão tem que ser Deus, tem que ser um negócio consciente, tem que ser uma parada que sabe o que tá fazendo, tá ligado? Vai pra casa do caralho, velho. E daí se você for chamar, não precisa ser, mas a gente tem que chamar esse empurrão inicial de Deus. Tipo, eu já tive uma conversa assim com meu ex-amigo, né, cara, em que a gente concordou que, tipo, não, se Deus existir, ele provavelmente é inconsciente, amoral, né? Mas daí, então, por que chamá-lo de Deus, caralho? Eu também já discuti com outro cara falando, então, não precisa ser bom, não precisa ser consciente, não precisa ser porra nenhuma. Eu fiquei discutindo, tipo, por umas 2 horas com esse filho da puta, pra só depois ele me falar que não, é só o empurrão inicial, a gente chama de Deus mesmo, não precisa ter nenhuma dessas características. Então, por que você chama de Deus, ô filho da mãe? Só pra perder meu tempo, imbecil. Esse motor era Deus. A primeira via revelava também a segunda, que é a prova pela causa eficiente. A conclusão de que é preciso haver uma causa primeira, a origem de todas as outras, mas que em si mesma não foi causada por nada. No silêncio da biblioteca, ao observar as chamas das velas, lançando sombras nas paredes de pedra, Tomás entrou em estado reflexivo. Por que a causa primeira precisa ser Deus? Vamos assumir que precisa de uma causa primeira. Por que essa causa primeira precisa ser Deus, cara? Por mais que tivesse argumentos para responder o mistério do movimento e causa, uma outra questão ocupava sua mente: a natureza da existência. Por que algumas coisas existem e outras não? Por que o universo não é simplesmente um vazio? Se tudo no universo está em constante movimento, significa que tudo é temporário e pode deixar de existir. Logicamente, em algum momento poderia haver um cenário em que nada existisse, mas claramente essa probabilidade não aconteceu, já que as coisas existem. Portanto, Tomás concluiu: Aconteceu durante muito tempo, nada existia, ou sei lá, praticamente nada, só flutuações quânticas, alguma parada assim. Só que, se você coloca isso em um tempo infinito, né, essas flutuações acontecendo, uma hora acontece uma quantidade inimaginável de absurda de coincidências. E daí essas flutuações interagem entre si de uma maneira extremamente específica e um universo surge, entendeu? E é isso que vai acontecer quando esse universo acabar, não necessariamente, né, mas podemos dizer daqui gazilhões de anos. Pode ter alguns outros universos por aí, sei lá, bem longe desse daqui. Também, sei lá. Que deve haver algo que não é temporário, algo que é essencial e sempre existente. Esse ser é a razão pela qual todas as outras coisas existem. Ele não é só mais uma entidade no universo, mas a própria fundação da existência. Ele não foi trazido à existência por algo, ele simplesmente é. E assim nasce a terceira via, a prova de contingência. Foi então que, contemplando a natureza, Tomás percebe a ordem, harmonia e perfeição de tudo. Perfeição eu já rebati. O que é perfeição, né? Nesse momento, compreendeu o que Aristóteles quis dizer. Ele notou que, em tudo, existem graus de qualidade. Algumas árvores são mais prósperas do que outras. Alguns animais são mais ágeis. Algumas pedras simplesmente brilham mais do que outras. Mas como é que sabemos que uma coisa é mais bela do que outra? De onde vem esse instinto? Para reconhecer que algo é mais quente, mais frio, mais alto ou mais baixo? Ou melhor, mais ou menos belo, precisamos de um ponto de referência. Portanto, para reconhecer a perfeição, é necessário que haja um padrão supremo de perfeição. Em outras palavras, sempre que você reconhece a beleza, a bondade ou a verdade no mundo, você está, de certa forma, vendo um reflexo da natureza divina. Cara, eu fico meio chocado como que esse cara, ele fala isso, tipo, ele escreve no roteiro, ele pensa, isso daqui foi uma boa ideia, isso daqui fez sentido, e eu vou postar isso daqui com uma baita edição. E eu vou, nossa, arrasar com essa porra aqui, cara. Teve um vídeo que eu vi, né, tipo, em que o Clóvis de Barros Filho, que é um cara bem legal, tá? Tipo, ele tem acho que o melhor professor que existe é o Clóvis de Barros Filho, tá? Mas que ele fez uma pergunta assim, tipo, eu não sei por que, tipo, se a beleza ela é subjetiva, por que todo mundo, ou quase todo mundo, enxerga as mesmas coisas como bonitas? Tipo, sei lá, um rosto bonito e um rosto feio, quase todo mundo concorda. Tipo, não, essas pessoas aqui, tipo, numa linha mais geral, pelo menos, quase todo mundo vai concordar que, digamos, sei lá, o Leonardo DiCaprio é um cara bonito, né? Tipo, vamos dizer, pelo menos mais na juventude dele, né? Mas também que a Thaís Carla não é lá essas coisas, né, velho?
Embora tenha, tipo, sei lá, um monte de mulher falando, né? Linda, gostosa, gata, gatíssima, né? Nas postagens da Thaís Carla. Aí você fala, não, você parece com a Thaís Carla. Ela te xinga, cara. Ela fica puta pra caralho. Como assim? Ué, mas ela não era linda? Pois é, né? Enfim, a falsidade. Mas eu tô me desviando do tema. O que eu ia falar, né? É que a explicação disso é seleção natural, cara. Por exemplo, a maioria dos homens gostam, né? Preferem uma bunda grande. Né, nas mulheres. Seleção natural. Se eles escolherem parceiras mais avantajadas, né? Tem uma maior chance de sucesso biológico, sei lá, pra alguma coisa com relação ao parto. Ou também, né? Tem a questão, né, de pernas fortes e tudo mais, né? Obviamente tem vantagens evolutivas, caso contrário não seriam selecionadas, né? E ok, tem uma parte de construção social que molda os padrões de beleza, mas a biologia definitivamente afeta isso também, tá? E nesse ponto da minha pesquisa, que surgiu o questionamento mais importante dessa busca. Se existem padrões ordenados que nos permitem reconhecer instintivamente o que é belo e virtuoso no mundo, então esses padrões não seriam, de alguma forma, portais para a compreensão da linguagem silenciosa com a qual o divino se comunica conosco? Outra coisa que eu queria perguntar, né? Por que ele se esconde tanto, cara? Ai, não, a linguagem silenciosa. Cara, aparece aqui, vai Deus, aparece aqui do meu ladinho. Fala, e aí, Gabriel? Ó, eu existo. Ah, eu acredito em você. Não, eu vou ficar me escondendo. Vai se fuder, velho. Porra. Se o instinto estivesse certo, isso significaria que, ao decifrar essa linguagem, poderíamos revelar os segredos mais profundos do universo. Não tinha mais volta. Eu ia ter que mudar o foco da pesquisa. E pasme, meu instinto estava certo. Agora eu acho que aparece o negócio da flor da vida, se eu não me engano. Uma coisa mais ridícula que a outra, velho. De repente, me vi mergulhando em conhecimentos perdidos no tempo. Através de documentos e registros esquecidos pela sociedade moderna, padrões e formas me guiavam pela história da criação e uma verdade parecia cada vez mais clara. Existem padrões que regem absolutamente tudo no universo, e os maiores pensadores da história perceberam isso. Existe uma linguagem capaz de explicar a essência de todas as coisas. Uma linguagem que, de alguma forma, conecta todos os pontos. Desde o voo de uma borboleta até o movimento das galáxias. Você consegue perceber? Está ao seu redor, em cada detalhe, em cada momento. Está nas folhas das árvores, nas curvas dos rios, nos carros e nas pedras. Está nas intrincadas teias de aranha e nas palmas de suas mãos. Você percebe agora? Existem padrões matemáticos e geométricos presentes em tudo. Isso não é mera coincidência. São padrões fundamentais na estrutura do universo e da realidade. Desde os tempos antigos, os grandes pensadores têm buscado respostas para os grandes mistérios através da matemática e da geometria. Como o matemático Euclides escreveu em sua obra, as leis da natureza não passam de pensamentos matemáticos de Deus. Não só ele, como diversos outros cientistas, filósofos e pensadores acreditavam que a matemática é uma espécie de linguagem do universo através da qual tudo pode ser explicado. Pitágoras, um matemático e filósofo conhecido pela criação de seu teorema, foi um dos primeiros a reconhecer a conexão entre a matemática e a realidade metafísica. Em suas palavras, os números regem o universo. Ele acreditava que o universo é construído sob a fundação dos princípios matemáticos. Em Harmonia das Esferas, uma de suas obras mais famosas, ele afirma: há geometria no zumbido das cordas, a música no espaçamento das esferas. Em consonância com essa afirmação, o renomado cientista Nikola Tesla afirma: se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Qualquer um que estude o básico de teoria musical percebe que notas musicais, melodias e harmonias são compostas por pura matemática. Tá, e o que isso tem a ver com formas geométricas? Bom, é mais fácil mostrar do que explicar. O prato de metal vai vibrar usando um gerador de tons. De acordo com a frequência sonora, padrões geométricos complexos começam a se formar com grãos de sal.
Platão, estudante de Pitágoras, posteriormente desenvolveu essa ideia em sua teoria das formas. De acordo com ele, o mundo físico é mera sombra de uma realidade superior que rege o reino das formas e conceitos abstratos. Formas essas que são eternas e imutáveis. Elas são o verdadeiro objeto do conhecimento. Em seu diálogo Timeu, Platão explica como as coisas são manifestadas no universo através de formas geométricas. Em suas palavras, o mundo é uma criatura viva, dotada de alma e inteligência, e surgiu de acordo com leis e princípios geométricos. Ainda de acordo com Platão, o universo não é uma mera coleção de objetos e aleatoriedades, mas um sistema cuidadosamente estruturado que pode ser entendido através de linguagem matemática. As conclusões de Platão começam influenciadas pela compreensão dos arquétipos numéricos criados por Pitágoras. Imagine que cada número não é simplesmente um indicador de quantidade, mas uma qualidade, uma essência. Pitágoras não só os reconheceu como tal, mas também como chaves para desvendar os mistérios de Deus. Pense na origem do universo. Antes que pudesse existir qualquer coisa, tudo precisa ter começado de algum ponto. Isso mesmo, um ponto. Um ponto não ocupa espaço, não tem dimensões, é tão minúsculo que não pode ser medido e ainda assim comprime tudo o que virá a existir em seguida. Para Pitágoras, ele representa o zero, o não manifesto. E para que algo se manifeste, é necessário que esse ponto se torne consciente. 360 graus de consciência surgem em meio ao vazio do espaço, formando assim um número 1. O 1 representa a unidade, a origem de tudo. Na visão de Pitágoras, essa era a essência da qual tudo se origina. Depois de se tornar consciente... O cara, ele só solta. Não, esse pontinho ele precisa estar consciente. Do nada, sabe? Ele nem fundamenta o negócio. Não, precisa ter consciência. Esse empurrão inicial. Precisa ter consciência. Esse pontinho, sei lá, cara, só tirou diretamente do fundo do cérebro dele, se ele tivesse, sei lá. O que o ponto faz dentro dos limites de sua consciência? Bom, a única coisa que poderia fazer, ele se move. No momento, sua consciência só permite com que ele se mova até o limite do círculo. Mas nada o impede de se tornar consciente de um novo espaço ao seu redor. E assim é manifestado o número 2, a dualidade, o positivo e o negativo, o yin e yang. Esse formato te lembra alguma coisa? Agora é agora que aparece a flor da vida. No pensamento pitagórico, o 2 é a porta para o entendimento. Vai mostrar as flores, né? Tipo, que aparece no meio e é parecido. Uau, meu Deus. Do contraste que forma a realidade. O ponto consciente vai continuar se movendo pelas interseções e expandindo sua compreensão, gerando assim a representação do número 3, a manifestação da totalidade. O 3 representa o começo, meio e o fim. É a tríade usada por culturas e credos em toda a história para expressar a harmonia resultante da união entre o 1 e o 2. Depois de 6 movimentos, é manifestado um milagre geométrico. Temos um padrão completo que, para Pitágoras, simbolizava a perfeição e a harmonia divina. A interseção entre o divino, 3, com o humano, 2 vezes 3. Por conter todo o potencial necessário para a criação de uma forma de vida, a forma gerada pelo número 6 é conhecida como semente da vida. A rotação completa do ponto no entorno da semente da vida cria uma forma conhecida como o ovo da vida. O número 12, um número profundamente simbólico em todas as culturas e religiões. Está nos 12 apóstolos, nos 12 signos do zodíaco, nas 12 horas que separam dia e noite. Toda a sua existência foi criada através dessa divindade. Caramba, nossa, cara, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se liga só. Como é que é? Filmes do Adam Sandler, gráfico, acidentes, alguma coisa assim, cara. Acho que o ChatGPT vai saber aqui. Qual o nome daquele gráfico meme pra mostrar que correlação não é causalidade? Tipo, quantidade de filmes lançados, Adam Sandler ou sei lá quem, e ataques de tubarão ou sei que por ano. Nicolas Cage, afogamentos em piscinas, vamos lá. Olha isso, cara. Isso daqui, ó, prova, né, claramente que os filmes do Nicolas Cage causam afogamentos em piscinas. Ó, aqui o vermelho é a quantidade de filmes, eu acho, né? Não. O preto é a quantidade de filmes que o Nicolas Cage participou no ano. E o vermelho é a quantidade de afogamentos. Olha só, cara. É muito parecido. É óbvio que coisas assim vão acontecer, seu imbecil. Ó, você pega... Tipo,
Se eu caçasse o bastante, né, e colocasse na escala adequada, eu podia pegar, tipo, mais 5 indicadores que mostram que o Nicolas Cage tá, entre aspas, né, sendo responsável por um monte de desgraça no mundo, ou um monte de coisa boa, sei lá. Cara, existem dados demais no mundo, eu posso pegar... Tá, você entendeu o ponto, né, cara? Você não é idiota que nem o Abraham, né? Eu confio em você. Se você tá assistindo esse vídeo, você tem alguma coisa na sua cabeça. Visão. Através da mitose, cada óvulo fecundado começa um processo de expansão idêntico ao que estamos observando, até que forma a estrutura tridimensional do ovo da vida. Se o ponto consciente continuar sua jornada até mais uma rotação completa, surge um formato considerado sagrado através de toda a história do mundo. Essa forma é conhecida como flor da vida. Essa foi a base que Platão usou posteriormente para conectar pontos e criar formas tridimensionais que viriam a se tornar os pilares para decifrar a linguagem de Deus. Os sólidos platônicos. 5 formas perfeitas, cada uma com faces, arestas e ângulos idênticos. Conhecidos como tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, cada um dos sólidos representa um dos elementos fundamentais da existência: fogo, terra, ar, éter e água. Platão concluiu que essas formas eram a manifestação pura da divindade, os blocos de construção do universo. Eles eram a ponte... Cara, eu acho que se eu tivesse, sei lá, dropado um papelzinho de LSD e fumado um beck, eu ia achar que esse vídeo aqui ele faz o maior sentido do mundo, tá ligado? Vendo esses padrões, essas conexões aleatórias, eu ia olhar pra isso e pensar, caraca, como que eu não percebi isso a minha vida toda? E daí no dia seguinte eu ia ficar sóbrio de novo e pensar, puta merda, cara, eu realmente fiquei doidão naquele dia. Entre o mundo físico e o reino das ideias. O elo entre o finito e o infinito. Você já se perguntou como os desenvolvedores de games conseguem criar cenários, personagens e mundos tão realistas? O que tem por trás de tamanha perfeição? A resposta: os sólidos platônicos. As mesmas formas geométricas que criam o mundo como conhecemos são usadas como base na modelagem 3D usada nos games para criar e simular novas realidades. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Desde o movimento dos átomos ao movimento de órbita do sistema solar, tudo segue esse sistema de formas geométricas. E ainda assim, depois de toda essa jornada de descoberta, todo o conhecimento acumulado, toda a lógica apresentada, uma dúvida permanece. Isso tudo prova a existência de Deus com uma certeza lógica e absoluta. Não, mas eu acho que esse ponto ele até vai conceder, cara. Não prova, mas, digamos, fortalece a hipótese. Ele vai falar isso, nossa. Tem que ter muita fé pra ser ateu, né? Eu não provei, mas tá na cara, é só você ver. É só pensar. A expressão certeza lógica absoluta carrega em si uma contradição. Afinal, a lógica, por sua própria natureza, investiga apenas a dimensão do possível, mas não a dimensão do fato concreto. Ela serve para nos guiar através de... Mas se é lógico, é absoluto, não é? Se algo é lógico, assim como se algo é verdade. Então também seria um pleonasmo você dizer verdade absoluta. Se é verdade, é absoluta. Caminhos da razão, mas nunca pode nos entregar a verdade absoluta. Imagine que você testemunhou um crime, algo realmente chocante que te marcou para sempre. Você pode se lembrar de todo o acontecimento perfeitamente. Você é capaz de relatar essa experiência com absoluta precisão e riqueza de detalhes. Só tem um problema: você foi a única testemunha. E no fim das contas... Tá, mas se a gente tá assumindo que tudo que eu lembro é exatamente verdade, exatamente como aconteceu, então é verdade, e é verdade absoluta. Porra, não interessa se as outras pessoas não sabem, continua sendo uma verdade absoluta, porque é o que toda verdade é. Senão não seria verdade. Sua experiência pode ser usada como elemento de prova, mas jamais como uma evidência concreta e irrefutável. Acho que foi isso que Jesus quis dizer com a frase... Tipo, eu vivenciei aquilo ali, e daí agora eu tô falando, né, o que aconteceu no crime e tal. Isso não é a minha verdade, eu não tô falando a minha verdade. Se de fato o que eu tô dizendo que aconteceu,
é simplesmente a verdade não pertencente a ninguém, cara. E se eu tivesse falado algo que não aconteceu, isso não ia ser a minha verdade, ia ser a minha mentira. Também sobre esse tema, eu recomendo muito um vídeo do Epifania Experiência. Qual é a sua mentira? Vejam esse vídeo, cara, sobre isso, né? É um vídeo sensacional. Na verdade, assistam todos os vídeos do Passarócrates, eles são incríveis, tá? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apesar de ter tido uma criação pautada em valores cristãos, eu nunca fui uma pessoa religiosa. Em uma época da vida, concluí que se um dragão na taberna não pode ser provado, é porque provavelmente ele não existe. Mas tudo mudou com algumas experiências pessoais. Não sei, cara. Será? Sei lá, talvez existam um monte de seres aqui que a gente não consegue provar, mas talvez eles existam, né, em sobreposição da gente. Alguma coisa assim. Sei lá. Agora, se é provável ou não... Cara, talvez a gente seja limitado ao ponto de não conseguir fazer uma estimativa de probabilidade nisso, né? E só não sabe, tipo, é meio... eu acho que, né? Eu acho que deve ter, né? Algum... Ou pelo menos pode ter, né? Uma gama de conhecimentos, existências e acontecimentos que, tipo, estão totalmente além da nossa compreensão. E que estão acontecendo, tipo... nesse espaço aqui, nesse exato momento e, sei lá, seres observando, não sei, cara. Eu não tô dizendo que eu acredito que eles existem, mas eu também não estou dizendo que nem esse cara do vídeo que, não, é provável que eles não existam. Sei lá, eu só não sei. Tão bonito, cara. Uma das coisas mais bonitas que você pode dizer é não sei. A gente devia dizer mais não sei, né? Que me fizeram ter a certeza inquestionável da existência de uma inteligência superior que rege nossa realidade. E essa é a palavra-chave que responde nosso questionamento. Experiência. A única forma de ter a certeza da existência de Deus é vivenciar a experiência de Deus em sua vida. Depois de toda essa jornada que trilhamos juntos durante esse vídeo, eu poderia até dizer que, se você ainda duvida, você só pode ser louco, já que foram a única forma de ter certeza da existência de Deus é vivenciando a experiência de Deus na sua vida. Não, cara, porque, meu Deus, pessoas têm alucinações, pessoas tiram conclusões baseadas nessas coincidências também, né, vias de confirmação e tudo mais, não. Então, tipo, mas digamos, não, porra, tá, beleza, vamos assumir também que, não, é verdade, realmente que essas coincidências todas elas são porque Deus existe. Beleza, ok? Você ainda não ia ter certeza. Porque mesmo que você, certeza, logicamente correta, eu tô dizendo, uma certeza que, de fato faz sentido, que não tem nenhuma brechinha, nenhum resquício, assim, de dúvida possível, entendeu? O que não vai ser o caso, aconteceu 1 milhão de coincidências, não. Ainda, aconteceu 1 milhão de atos divinos, ainda existe 0,0001% de chance de ser coincidência, então, certeza mesmo... Você experienciando, né, atos divinos, mesmo que a gente assuma que eles sejam de fato atos divinos e Deus esteja operando na sua vida, não dá pra ter certeza, tá? A menos que a sua certeza seja uma entre aspas, certeza, né? Uma certeza que não é logicamente correta, que é falha, que é ilógica, pela própria definição do que é a certeza. Ok. Acabou o vídeo, sem comentários finais. Eu acho que se você... é inteligente, chegou até aqui, você já percebeu que esse cara falou um monte de nonsense e é isso, parabéns pela sua inteligência. Caso contrário, sei lá, parabéns pela sua burrice, não sei se eu devia dizer parabéns por isso, né? Até a próxima.